Estamos iniciando mais uma conversa, mais uma entrevista da edição 2020 do Olhar de Cinema. Estou aqui com Débora Olímpio e Dekelmo, diretores de Meia Lua Falciforme, filme que está na mostra Mirada Paranaense. Para iniciar, o que me fica mais instigante pensar e que eu quero trazer para a gente conversar é entender esse processo da pesquisa do filme, né? A inquietação para chegar no tema, o encontro com os personagens, como é que foi essa construção e como que se deu essa chegada no filme, né? Até entender que esse tema é um filme, até chegar nos personagens e ir construindo essa teia. Mas nesse relacional da construção do próprio filme, né? Quer começar, Dara? Acho que deixa eu só fazer uma introdução de como eu cheguei a ti, então, né? Porque abriu um edital da Fiocruz, que era de filmes sobre saúde, e nessa época eu estava morando em Matinhos, né? Onde Débora também estava morando em Matinhos, então a gente tinha várias conversas sobre questões de saúde da população negra, então falar com ela de Débora, será que não podia fazer algo nesse sentido? O que tu acha? Qual que seria uma demanda, né? E daí a gente começou a desenvolver essa ideia. Não sei se você quer completar. Foi nessa primeira relação, né, que existiu o sonho, e aí digo que é o sonho do movimento de mulheres negras também, né, de ter um documento, né, que pudesse registrar todo o projeto, né, da saúde da população negra, né, já há algum tempo. E aí foi a partir dessa conversa que a gente começou a colher informações, né? O que hoje a gente precisava dentro da saúde ser reconhecido, né? O que a gente precisava de material dentro da saúde com qualidade, com empenho, né? E aí a gente foi recorrer a algumas instituições, algumas organizações, e foi a partir disso, né? Aí dentro dessas instituições, que aqui no Paraná tem a Rede Mulheres Negras, que nos deu o norte, né? Olha, a gente está precisando nisso, né? Dentro da saúde da população negra, a gente precisa falar sobre a doença falciforme, né? Que ela traça, né, todo o plano da saúde da população negra. Então foi a partir dessa articulação que a gente conseguiu, né, trazer o tema E é que a gente também viu na questão da doença falciforme, através de entrar em contato com as instituições, não é uma questão da doença em si, mas de uma articulação política em torno disso muito forte, né? Que são organizados em associações. Toda a questão da política da população, né? Quem dispara é a questão da doença falciforme, que é a doença hereditária mais comum no Brasil e é extremamente invisibilizada, né? Então, a gente viu também, nesse caso particular, uma prova, digamos, do racismo institucional. Assim, você vê esse documentário e você não tem que negar que ele existe, porque esse é um exemplo muito claro, né? E essa chegada nos personagens também, né? Porque, por mais que exista essa linha, esse traçar a linha a partir da doença, existe uma pluralidade muito grande em como que ela afeta esses personagens, né? Como que ela afeta essas pessoas. E como que ela também se relaciona com a vida deles. Se vocês puderem comentar um pouco disso, assim, dessa pesquisa dos personagens mesmo, né? O que vocês esperavam encontrar, como é que foi traçando essa teia até chegar no que a gente consegue ver no filme? Bom, primeiro a gente, né, tinha um outro desenho de material, achava que ia ser mais didático, né, um material mais explicativo, assim, no sentido
pelo qual se propunha, né, o edital. Mas depois a gente pensou que foi modificando ao longo, né? E aí, a partir do momento que a gente foi encontrando os personagens muito pela pesquisa, né? Durante a pesquisa a gente viu que eles tinham que a gente poderia explorar outras formas, né, deles. Então, por isso que, né, tinha artistas dentro, né, que trabalhava com pintura, tinha cantores, né, tinha outras coisas para que a gente pudesse estar desenhando, né. E a gente, desculpa porque às vezes estava um pouco, eu não sei se eu te interrompendo, se você já parou, mas Não, você quer pode. completar. Pode continuar. Justamente a gente pensou só achar esses personagens, isso que a Débora falou, pensando em artistas, em pessoas que usavam isso também como forma de arte. Mas como é uma questão muito complexa, a gente também quis trazer não só pessoas que convivem com a doença, mas também a mãe de uma criança que convive com a doença, também uma pessoa que trabalhou dentro do Ministério da Saúde, que esse âmbito institucional para a gente também era importante. A gente buscou essa pluralidade de vozes, né? E foi indicação mesmo, fazendo essa pesquisa, uma pessoa indicando a outra, eventualmente até achando na internet, né? Doença, forma e poesia. E a gente chegou até a Alessandra, que é quem escreve as poesias que estão no começo e no filme. Então, a gente formas diversas pesquisa, mas muito de indicação também. E daí a gente, como a Débora falou, a gente pensava, no começo era uma videoaula, a gente viu que essas pessoas tinham muita coisa para falar e o que é importante para a gente era ouvir, né? Então, a gente mudou o dispositivo do filme para ter esse formato de entrevista. A gente se muito no Eduardo Coutinho, assim, em planejar uma imagem que fosse tempo longos de entrevista, num espaço seguro e silencioso, e que não importava tanto por exemplo, a casa dessas pessoas, o ambiente de trabalho, porque o que importa é esses corpos e essa voz, que de maneira minimalista a gente acredita que esses corpos já carregam essas histórias, já impresso neles. Então, bastava isso no filme. O que a gente tinha que focar era na voz dos personagens. Uhum. E até porque né, durante a pesquisa, as pessoas que vivem com a falciforme sempre falavam da questão da voz, né? Então, isso ficou muito forte durante o processo para a gente, que a gente precisaria de um cenário, de uma forma onde só a imagem e a voz dessas personagens poderiam estar presentes, né? Então, por isso que a gente saiu de um ideal, né? De uma proposta inicial e fomos construir essa a qual vocês estão vendo. E como é que foi o processo de codireção? Porque e também trazer isso para o roteiro, né? Como é que foi a construção de um roteiro de um documentário e como que vocês levaram isso também no processo de codireção? Como a gente levou ainda? Acho que foi muito. Então, para mim, é a primeira vez que eu vou dirigir. Pode falar. E para mim, foi maravilhoso. Assim, a Débora é uma pessoa incrível. Eu acredito muito em trabalhos colaborativos e coletivos. E acho que cada vez mais eu quero dirigir na minha vida. Assim, eu acho que a gente tem métodos de trabalho bem parecidos, assim. E para mim foi muito maravilhoso. Eu acho que cada pessoa trouxe um aspecto para o filme. Acho que a gente foi só tomando, né? Eu colocava um tijolinho, a Débora outra, eu outra, Débora outra. E com isso o filme ia sendo muito tranquilo, eu acho, né, Débora? Eu não tenho formação em cinema, né?
acadêmica em cinema, então, né, nem formação é o primeiro material que eu posso desenvolver como direção. Então foi todo um aprendizado, né, de técnica, de tudo, né, mas foi bem, acho que foi muito tranquilo, né, porque existe essa escuta entre nós, então isso foi fluindo desde da escrita, dos roteiros, e até mesmo no estúdio, né, que a gente fez também, uma das formas a gente testou muito isso com os entrevistados, né? Trabalhamos isso com o entrevistado, era da gente repetir a entrevista, né? Eu como uma mulher negra, o D com uma pessoa branca. Então a gente fazia isso para ver também se os entrevistados quais seriam as posturas, as respostas deles frente alguns questionamentos, né? Se sentiriam mais à vontade falando comigo, se sentiria mais à vontade falando com o D. Então foi também uma parte, né, do, do da construção, né? Então foi bem conjunta até isso, né, na divisão. Então, sei lá, algumas da entrevista duraram 1h40, então era X tempo pro D, X tempo para mim e deixava a pessoa falar, né? À vontade também. Então, acho que foi muito interessante essa experiência, né? E repartir e construir esse material. E aí você falando Eu acho uma coisa que, digamos, a Débora já tinha realizado, né, documentário, mas eu, digamos, essa formação técnica maior, de mais tempo de experiência. Mas eu acho que a direção tem muito isso, tem essas coisas que são técnicas, né? Poxa, conversar com o fotógrafo, que lente a gente deve usar. Eu saber a terminologia disso é uma coisa. Mas existem outras capacidades que não têm a ver com isso, entende? Pô, a Débora não sabe o nome específico da lente, mas ela sabe olhar no monitor e dizer se tá bom ou não, se tá transmitindo a noção que a gente quer ou não. E a Débora tem um sintético super apurado, assim, inclusive questões de arte e uma sensibilidade muito grande. Então, essa capacidade de sensibilidade, de escuta, de tomar decisões, assim, foi muito prazeroso poder trabalhar a Débora, que ela arrasa muito. E aí, para finalizar, a Débora comentou sobre esse processo de entrevistas longas, né? E queria saber assim, como é que foi o processo da montagem, né? De como que vocês foram construindo e entendendo o que ficava e o que saía nessa parte da construção do filme mesmo, né? A gente com esse dispositivo de ter muito material, né? E aí a gente que era importante ter o roteiro forte para organizar isso. E aí a gente chamou a Ilane Moraes para fazer o roteiro de montagem. Porque, enfim, ela é uma pessoa maravilhosa como cineasta e a gente sentia que precisava desse externo ou de alguém que não estivesse no set. Então a gente chamou ela para fazer esse roteiro de montagem. Ao mesmo tempo que acho que uma coisa para falar assim, é que a gente tenta compor a equipe, maioria de pessoas negras, assim, e uma coisa que eu achei que pode ser óbvio, mas não é. A gente vê muito filme que trata essas questões com a equipe totalmente branca, e isso se reflete no resultado dos filmes. Digamos, o editor era uma pessoa branca e a gente sabia que podia deixar a cargo só dele essas decisões também, além de tudo, né? Então a gente chamou a Ever, discutimos muito o roteiro de imagem com a Ever, Débora, eu. Tinha a Michelle também, que fazia consultoria de roteiro, né? Que ela é da área da saúde, falando de questões assim, trazendo todo esse cuidado para selecionar esses materiais, né? O dolorido é que nem todos os personagens puderam entrar, porque, enfim, em 20 minutos não cabia. A gente entrevistou 9 e entrou 5. Mas aí é decidir o que é melhor para o filme
e abrir mão do que não cabia dentro daquela proposta narrativa, né? Não dizer que um relato é mais importante que o outro, ou que história de vida é mais importante que a outra, mas qual é que se encaixa melhor dentro do fio narrativo que a gente criou. Isso. Você falou tudo. Você falou tudo. Sim. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela conversa. Eu sei que 15 minutos passa muito rápido, né, para ter esse primeiro contato com o filme, para além dele, né, que é essa conversa com quem criou. Então, eu acho que é isso, assim, eu gostei bastante de entender melhor, de conhecer essa doença que eu não conhecia, mas, enfim, entendendo que também a anemia M, ela também já é muito propícia para pessoas negras, né? E a gente vai entendendo vários outros processos, assim. Então, para mim, particularmente, foi muito interessante assistir o documentário e poder trocar com vocês agora. Então, muito obrigada pela disponibilidade da conversa, pela existência do filme. E é isso. Obrigado, você.